edificar, é possível edificar uma nova vida e um destino melhor, superando ao máximo as prerrogativas da vida comum. Puxa, quais são as prerrogativas da vida comum? Quais são as prerrogativas que eu tenho como ser humano? Como? Escolher os caminhos. É uma prerrogativa do ser humano. Que outras prerrogativas vocês enxergam para a vida? Nascer, viver e morrer. Nascer, viver e morrer. Com algumas coisas no meio. Com algumas coisas no meio, olha que interessante. Tem algumas coisas que acontecem ali no meio, né? Como? Ah, legal. Se manter no caminho que você escolheu, apesar das dificuldades. E persiste. Persiste no caminho. Quando a gente pensa na vida da gente, na minha vida, quais são as prerrogativas que eu enxergo para a minha vida? O que eu posso fazer? O que eu posso ser? Como? Atitudes. É uma prerrogativa nossa ter as atitudes, tomar as atitudes, as decisões, não é? Momento merchandising da palestra. Tem um livro, eu gosto muito desse autor, chamado O Senhor de Sandara. O Pitol disse... Eu estou brincando, não é momento merchandising, o nosso objetivo não é vender livros, todos os livros podem ser baixados gratuitamente no nosso site, no folheto que vocês receberam, mas esse livro é um livro que eu gosto particularmente, porque é um livro que o autor escreveu em forma de um romance. Então é uma história, e através da vida desses personagens, ele mostra para a gente como é que é possível edificar uma nova vida e um destino melhor. É muito bacana. A gente acompanha a trajetória dos personagens, a gente vai vendo como é que isso acontece. Olha, no próprio livro ele diz o seguinte, que esse livro descreve, em suas exatas dimensões, diversos momentos especiais da vida humana e projeta sobre o futuro do homem a visão de um destino digno de uma avançada civilização. Puxa, como é isso? Que avançada civilização é essa? Num determinado momento do livro, uns jovens, mais ou menos de 20 e poucos anos, se reúnem, tinham acabado a faculdade, e eles estavam lá, um deles ia casar, e eles estavam conversando sobre a vida. Puxa, o que é legal, o que é bom fazer, se casar é bom, não é bom, o que a gente vai fazer agora no futuro. Estavam justamente conversando sobre a vida. E aí, o personagem principal do livro, que é o Senhor de Sandara, acerca o seguinte conceito de vida. Vamos ver. Olha que bacana. Ele diz assim, que a vida de cada um de nós é como o texto de um livro que leva o nosso nome e do qual devemos ser o personagem principal, sua figura proeminente ou preeminente, se não quisermos nos ver rebaixados a segundo plano, e ainda menos que isso, por termos desempenhado nele um papel de escassa significação. Olha que interessante essa imagem. A vida é como o texto do livro que leva o nosso nome, e nós precisamos ser o personagem principal dessa história. Será que nós somos o personagem principal da história da nossa vida? Quem é que está com a caneta na mão? Quem é que escreve essa história? Tem um dos jovens lá, que é o mais espivetado, diz assim, não, isso é besteira. Quem escreve essa vida, quem escreve esse texto é o destino. E nós somos apenas produto de seu inexorável mandamento. Então, para ele, esse livro está escrito já, né? Está escrito, Maktub, essa ideia. Será que a gente realmente está com a caneta na mão?
eu escrevo, o que a gente registra nesse livro? O que fica registrado no livro da vida de cada um de nós? Por exemplo, se hoje, antes de dormir, vocês fossem registrar o dia de hoje, o que registrariam? O que vocês gostariam que ficasse registrado no livro da vida hoje? Ou seja, em outras palavras, o que tem valor na vida a ponto de ficar registrado? E aí ele continua dizendo o seguinte: olha, para conseguirmos então ser o personagem principal, não devemos deixar que nossa vida corra ao acaso, pelos caminhos escorregadios da inconsciência. Ao contrário, temos de vivê-la guiados sempre por nossa inteligência em estados lúcidos de consciência, para que não nos passe em branco um só dia. Espera aí, como assim? Vocês acham que é possível deixar páginas em branco desse livro da vida? Vocês já tiveram a sensação assim de chegar no final do dia e falar assim: bom, o que eu fiz hoje mesmo? Já tiveram essa sensação? O que aconteceu hoje mesmo? Pô, mas como assim? A gente viveu um dia inteiro, a gente fez tantas coisas, a gente saiu de casa e foi trabalhar, não é isso? E é possível deixar uma página em branco no dia da gente? E parece que tem uma correlação aí que ele faz entre viver conscientemente e viver inconscientemente. Parece que a vida inconsciente é como se a gente deixasse uma página em branco, não ficasse nada registrado na vida. Para a gente pensar, não é? O que tem valor? Eu vou contar para vocês a descrição de um dia mais ou menos normal meu, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês irem fazendo o dia de vocês internamente aí, tá bom? Então vamos lá, desde que eu acordo, vamos pensar lá, acordamos, cada um de vocês acordou aí. Então o que eu faço? Vou descrever um dia. Eu acordo, 3, 4 vezes por semana eu faço exercício físico, né? Volto, tomo café, tomo um banho e já vou me preparando para ir para o trabalho. Bom, eu passei hoje aqui com o Pitol pela cidade, eu já percebi que assim, o trânsito aqui em Concórdia ele é um pouquinho diferente do trânsito em São Paulo. Mas assim, bem pouquinho, bem pouca diferença. Eu levo quase 1 hora para chegar em qualquer lugar, pode falar qualquer lugar que você vai, em São Paulo é 1 hora. Então eu saio de casa, já me preparo, né, para enfrentar o trânsito, poluição, aquele negócio, enfim. Aí já ligo o rádio do carro numa estação normalmente de música clássica que eu gosto, já para ir assim serenando, e aí já começa a pensar, né, chegar no trabalho, bom, o que tem que fazer, olhar lá as atividades, os fornecedores, os clientes, etc., resolvendo as questões que vão acontecendo durante o dia, né, vou me relacionando com as pessoas, enfim. Vou almoçar, volto, normalmente vou almoçar com alguns colegas de trabalho, volto, aí eventualmente ligo um amigo, pô, e aí a gente não se vê faz tanto tempo, vamos combinar de se encontrar fim de semana? Eu desligo o telefone e falo, puxa mesmo, né, faz tempo que a gente não se vê, essa correria, a gente acaba descuidando um pouco das amizades, e continuo lá no dia a dia, o trabalho, as coisas acontecendo. Aí a esposa liga, né, diz que o filho do meio lá, ela foi chamada na escola porque o filho do meio fez bagunça. Acontece, né? Aí a psicopedagoga quer conversar, aí vamos agendar lá a reunião para ir conversar. Muito bem, agenda lá a reunião, dia tal. Continuam lá as atividades. Aí chego em casa, né, vou para casa. Aí o filho menor vem dizer o seguinte, ó pai, hoje eu não estudei nada porque o irmão dele, o filho mais velho, ficou tocando guitarra alto e ele não conseguiu estudar. Então,
Se por acaso ele ficasse de recuperação, para eu me preparar que não é culpa dele, né? Sim, o outro lá ficou. Então, vamos lá. Aí cuida, né, da educação das crianças e tal. Aí chego no quarto, aí minha esposa vem me mostrar uma linda bolsa que ela comprou na liquidação. Eu falei, mas você precisava de mais uma bolsa? Mas o preço estava assim, sensacional, espetacular, não deu para não comprar. Ok. Bom, reunimos a família, vamos jantar, aí cada um conta um pouquinho do seu dia, né, como foi, o que fizeram. Aí normalmente eu vou assistir um telejornal para ver como é que foi, né, coisas que aconteceram durante o dia, vou ler um pouquinho, vou estudar e me preparo para dormir. É mais ou menos isso? Faltou alguma coisa assim? Sobrou alguma coisa? A vida, o dia a dia nosso, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai nas nossas atividades, não é isso? É isso que fica registrado no livro da nossa vida? É isso aí? Você às vezes não tem a sensação de que está acontecendo isso? A vida é um tabuleiro, né? A gente vai. Aí tem fases, né, que anda 6 casas para frente, dá tudo certo, beleza. Aí tem fases que voltam 8 casas agora. Não é assim? É isso que fica registrado? Isso é a vida da gente? Essas são as prerrogativas que nós temos como seres humanos? Olha, se a gente tivesse assim só a nossa natureza física material, seria isso aí mesmo. E tá bom demais já. Mas aí, olha que legal, e aí a gente começa a entrar um pouquinho mais na visão que a logosofia traz do ser humano. Ela diz o seguinte, ó, vamos acompanhar. Quando Deus criou o homem terreno, sua concepção foi perfeita, como não podia deixar de ser. Fez ao homem superior a todo outro ser vivente sobre a terra. E, portanto, concedeu-lhe a graça de possuir 2 naturezas, a física e a espiritual. Isto explica, com farto fundamento, a sobrevivência do espírito humano, já que ao cessar a vida física, permanece a espiritual, formada com os elementos eternos constitutivos da existência. Olha que bacana. Então o homem tem 2 naturezas. Todos nós temos 2 naturezas. Uma natureza física e aquelas necessidades lá são para atender essa nossa natureza física, né? Necessidade de subsistência, dos amigos, da família, etc. Atender todas essas situações. Mas a gente tem também uma natureza espiritual. Olha que bacana. E aí cabe um rápido parênteses, né? Às vezes a gente fala de natureza espiritual e pode suscitar outras imagens. Natureza espiritual para a logosofia é tão somente essa parte superior, divina, que existe dentro de cada um de nós. E é parte da nossa natureza. Então não há nenhum fenomenismo, nada disso. É algo que faz parte da natureza de cada um de nós. E essa natureza espiritual tem também as suas necessidades e as suas prerrogativas. Será que a gente está atendendo essa natureza espiritual? Será que a gente consegue, de fato, extrair valor de tudo que a gente vive? Ou muitas vezes a gente vive situações porque elas estão acontecendo, a gente vai passando de situação em situação. Será que a gente está vivendo de verdade tudo o que está acontecendo? Do ponto de vista espiritual, o que eu tenho extraído da vida? Tem outro pensamento do criador dessa ciência que ele diz o seguinte: olha, que tudo que façamos aqui na Terra tem de ser grato ao nosso espírito e encerrar um valor positivo
para a nossa existência. Olha que legal. Tudo que a gente faça tem que ser grato ao nosso espírito. E encerrar um valor positivo para a nossa existência. Algo que fique para a nossa existência. Que tenha valor, que valha a pena ficar registrado na nossa vida. Que faça sentido para a nossa vida. Então, por exemplo, vamos pegar essa atividade aqui agora, né? A gente está realizando uma atividade, estamos fazendo uma palestra. Legal. Eu posso, dentro de mim, estar vivendo isso de algumas maneiras diferentes, né? Por exemplo, eu posso estar vivendo assim. Estou legal, né? Estou aqui falando para muita gente, o salão está lotado, olha que bacana, né? Isso pode ser bom para a minha vaidade, por exemplo. Pô, que legal, né? Pô, você consegue falar para as pessoas. Ou eu posso estar vivendo da seguinte maneira. O que eu quero de verdade aqui agora com todos vocês é única e exclusivamente passar uma coisa boa que a gente está vivendo. Ou seja, esses conhecimentos ajudam tanto a minha vida que eu de verdade quero compartilhar isso com vocês. Porque eu quero que todos tenham acesso a coisas que são boas. Percebem que é viver de forma bem diferente. A mesma atividade, a mesma situação. Então o que define, na verdade, é como é que a gente está vivendo dentro da gente. Isso é o que define se a gente está atendendo a uma natureza ou a outra natureza. É a forma como a gente está se colocando internamente. Quais são os pensamentos, os sentimentos, os objetivos que estão me movimentando nesse momento. Isso pode atender a uma natureza ou a outra natureza. Vou fazer uma pergunta para vocês e vocês não precisam nem levantar a mão, nem manifestar nada. Respondam para vocês mesmos, tá bem? Ok? Cada um responda para si mesmo. Não precisa nenhuma manifestação exterior, não. Quem aqui é rico? Vocês se acham ricos? Vocês se consideram ricos? Duas coisas aparecem como grandes realidades para o ser humano: o ser físico e o ser espírito, o ser espiritual, essa outra natureza. Para o ser físico, as riquezas físicas. Para o ser espiritual, as riquezas do espírito. Faz sentido? Aquelas ficam, as outras vão e o seguem. As riquezas físicas ficam, as outras, as riquezas espirituais, vão e o seguem. E essas riquezas são os conhecimentos que elevam o ser, que elevam o espírito, que lhe facultam transcender, sabendo por meio desses conhecimentos para onde vai e o que haverá de fazer ali, para onde quer que vá. Olha que legal. Riquezas físicas